Deus vai falar muito com você, tenho certeza disso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, verso de número 8. Vamos ler o texto que diz assim: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Verso de número 14. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, vamos ler esse final juntos: seja feita a vontade do Senhor. Vamos repetir de novo? Seja feita a vontade do Senhor. Paulo está encerrando uma de suas viagens missionárias. Vai se aproximando da costa e chega a Cesareia Marítima. Essa é uma cidade que dá de frente para o Mediterrâneo, em Israel. É uma cidade muito romana. Se você for até lá nos dias de hoje, você vai ver as ruínas da presença romana em Israel. Alguns de vocês já tiveram esse privilégio. Você vai ver anfiteatros, lugar para corridas de biga. Os romanos, destacados pelo exército para estar em Israel, não gostavam muito de Jerusalém. O ambiente religioso de Jerusalém não era agradável para os romanos. Eles gostavam de Cesareia. Cesareia se parecia mais com Roma, se parecia mais com o seu lar. É nessa cidade que Paulo está chegando nesse momento da história. É exatamente nesse ponto que Paulo está aportando depois de uma viagem. E ele vai para uma casa, onde ele vai permanecer alguns dias. É a casa de um líder da igreja. É a casa de um homem com história na igreja. Ela passa a se tornar a casa de referência. Quando Paulo, depois de chegar, prestes a ir para Jerusalém, já sabendo que o seu destino a partir dali estava selado, ele precisa escolher uma casa para estar. A casa de um homem de Deus, a casa de uma família que serve ao Senhor, de uma família com ministério. E ele vai para a casa de um homem chamado Filipe. Filipe, então, nos parece ser agora um ícone da cidade. Um homem que lidera. Um homem que recebe em sua casa o servo do Senhor. Deixe de lembrar você que o texto diz quem é esse Filipe. O evangelista. Um dos 7. Que a Bíblia está remontando a 20 anos atrás. Quando a igreja começa a crescer. Os apóstolos já não dão mais conta do trabalho cotidiano da igreja. Precisam escolher em ficar servindo a mesa ou a oração e a palavra. Eles decidem então, nós vamos ficar na oração e no ministério da palavra, mas vamos levantar 7 homens, cheios do Espírito Santo, que cuidem deste importante negócio. Entre os 7 está esse Filipe. Entre os 7 está este homem, que começa na igreja servindo mesa, que começa na igreja servindo pão, que começa na igreja atendendo a necessidade da viúva, mas que agora é a referência de uma cidade. Eu quero te dizer, a semente que você tem plantado hoje, você não tem noção de onde pode te levar daqui 20 anos. A simplicidade do primeiro serviço
jamais poderia imaginar a honra e a grandiosidade do seu trabalho e posição futura. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Deixe-me dividir algo com você. A semente que começa pequena hoje vai se transformar numa colheita de honra extraordinária no futuro. Muitas pessoas não se dão ao trabalho de servir. Deixa eu te falar um negócio, servir é coisa de gente nobre. Servir é coisa de gente resolvida. Eles procuraram alguém para servir mesa. Servir mesa, não. Porque se alguém vai pregar, eu tenho que servir mesa. Porque se alguém vai orar, eu tenho que servir mesa. Deus está dizendo, ei, o serviço é uma porta de honra. No reino de Deus, maior é o que serve. No reino de Deus, a grandeza está no serviço. O problema é que tem gente que não serve. Por quê? Porque para eles servir é diminuir. Servir é ser pequeno, servir é estar em desvantagem. Ouça, gente grande de mentira tem problema em servir. Porque gente grande de mentira só tem um jeito dele ser grande, é fazer do outro menor. O único jeito de gente grande de mentira ser grande é fazer do outro menor. Mas gente grande de verdade não tem problema em diminuir diante do outro, porque ele é grande, ele não precisa diminuir ninguém. Ele tem consciência do seu tamanho e da sua posição. Alguém pode dizer amém aqui? O que a gente precisa entender é que gente mal resolvida não consegue servir. Porque toda a sua autoridade e sua realização está na posição. E a gente vê um monte de gente que vai assumir uma posição de liderança, porque ele entende que liderança é posição e não serviço. E eu vim desconstruir isso para você e dizer, liderança é serviço. Você pode repetir isso comigo? Liderança é serviço. Quando os discípulos estão disputando por posição, quem senta à direita, quem senta à esquerda, quando a mãe de dois dos discípulos estão disputando posição, ela quer dizer, permite que um sente à direita, permite que outro sente à esquerda, ou seja, na mente dela, na cultura deles, liderança é uma questão de posição. Então Jesus diz, a ninguém chamais Senhor, a ninguém chamais mestre, a ninguém chamais pai, um só é o vosso mestre, um só é o vosso Senhor, um só é o vosso Pai. No mundo, o maior domina sobre o menor, mas entre vocês não será assim. Entre vocês, o maior será aquele que serve. O que a gente precisa nesses dias é descobrir a grandeza e a potência do serviço em nossa vida. Eu amo João 13:3, quando a Bíblia vai ensinar para mim e para você sobre Jesus lavando os pés sobre os discípulos. Mas antes de mostrar Jesus lavando o pé, a Bíblia vai dizer algo sobre o próprio Cristo. Eu gosto do verso 3, porque diz assim, sabendo Jesus que viera do Pai, que o Pai havia confiado todas as coisas em suas mãos e que voltaria para o Pai, tomou uma bacia, uma toalha e abaixou seus pés dos seus discípulos. Pastor Estevão, Jesus naquela hora está representado como um ser humano 100% resolvido. Sabe de onde veio, sabe quem é, sabe por onde vai. Quem conhece sua origem, quem reconhece sua chamada, quem conhece o seu futuro, não tem problema em abaixar diante dos pés sujos e começar a lavar. Não precisa nada além do que um avental no lugar de uma capa. Quem sabe muita gente está querendo pegar o manto e Jesus está dizendo para nós, eu dei a maior lição de liderança usando uma capa, eu fiz um avental, que a gente possa colocar na igreja mais do que o manto, mais que a estola, mais do que a capa, a gente possa assumir na igreja a verdadeira vestimenta do ministério, que é o avental. Levante sua mão e diga comigo, trocando a capa pelo avental. Vire para alguém e diga, é tempo de buscar mais avental.
Deixe-me voltar ao texto que a gente estava lendo. A Bíblia vai dizer para mim e para você, então, que nós estamos falando de uma casa que 20 anos atrás, um homem voltou para casa e disse assim: ei, eu fui escolhido na igreja. Escolhido para quê? Para ler o texto da abertura? Não. Foi escolhido para quê? Para fazer o momento do ofertório? Não. Foi escolhido para quê? Para trazer a mensagem? Também não. Para que você foi escolhido? Eu fui escolhido para servir as mesas. Eu fui escolhido para ajudar no trabalho cotidiano. Eu fui escolhido para resolver os problemas. Eu fui escolhido para buscar o pão, para atender as viúvas. Eu fui escolhido para o serviço. Mas agora eu quero te dizer, meus amados, que o princípio pode parecer pequeno, mas o final vai ser glorioso e próspero. A Bíblia diz que agora Paulo está indo para a casa desse homem. E entrando na casa dele, Paulo depara com alguém que começou servindo mesa, mas hoje é uma referência na cidade. Alguém que começou servindo mesa, mas agora tem 4 filhas que são profetisas. 4 filhas no caminho do Senhor. Deixa eu te dizer, tem algo que você está plantando hoje na simplicidade do serviço, que vão desembocar em bênçãos na vida dos seus filhos e da sua descendência. Lucas faz questão de dizer que ficaram naquela casa por muitos dias. Ou seja, por muitos dias, Paulo e Lucas, que está registrando o texto, está dizendo: eu vi a casa por dentro. Eu vi essas meninas e o seu pai. Eu vi como essa família funciona. E eu posso dizer, são meninas de Deus. São meninas que têm uma palavra de Deus. Ei, você não tem noção, pastor, pastora, que o serviço do ministério está criando uma semente que vai gerar uma colheita na sua família de maneira extraordinária. O serviço não reconhecido hoje é reconhecido pelo céu. O céu reconhece, o céu testifica, o céu aprova e o céu recompensa. Quantos podem dizer amém e dar um aplauso ao Senhor nessa noite? Então agora, Paulo e sua equipe estão num ambiente de serviço. Mas não é só um ambiente de serviço a casa daquele pastor. É também um ambiente profético. Nós estamos vendo alguém que começou com o serviço, mas que agora tem um ambiente profético na sua casa. Eu sei, meus amados, que quando a gente começa a falar sobre profecia, muitos de nós temos algumas resistências, criamos algumas aversões, mas toda a igreja se moveu sempre por uma palavra. A profecia esteve e está presente no seio da igreja. Em 1 Coríntios 14, Paulo vai nos ensinar e incentivar a buscar com zelo os dons espirituais. Sobretudo, o dom de profetizar. O que a gente está vendo naquela casa é que Paulo está não só numa casa que tem serviço, mas Paulo está também numa casa profética. Pastor, eu já tive estragos de profecia na minha casa, já tive estragos de profecia na minha igreja, já tive estragos de profecia na vida das pessoas. Mas tudo isso porque a gente não tem usado os critérios corretos. Sim ou não? Se a gente usar alguns critérios, a gente filtra as profecias e não deixa de desfrutar o favor de Deus. O problema é que a gente é intenso em algumas questões, mas quando a gente se frustra com elas, a gente joga tudo fora. É como se diz, joga a água do banho e o menino junto. Se tem profecia, precisa ter 3 Cs. O primeiro C é o C da concordância, da confirmação. O que Paulo vai ouvir naquela casa, ele já tinha ouvido outras tantas vezes. O que Paulo vai ouvir naquela casa, ele vai ouvir outras tantas vezes. O texto vai dizer assim, senão que em todas as cidades.
O Espírito Santo me avisa. Ou seja, o que ele vai ouvir naquela profecia é uma confirmação do que ele estava ouvindo de cidade em cidade. Uma profecia deve ser confirmada. Uma palavra deve ter confirmação. O que a gente está vendo aqui é que havia uma confirmação. De cidade em cidade. Ele estava ouvindo o que aconteceria com ele. Ei, ouça a primeira, guarde. Ouça a segunda, guarde. Ou seja, tenha confirmações. Sabe qual a outra? Sede credibilidade. Quem está falando essa profecia? Nós estamos falando de alguém que tem 20 anos de história na igreja. A casa de Filipe. Suas 4 filhas. Paulo e sua equipe estão na casa deles. Ou seja, tem credibilidade. Quem que está vindo para confirmar essa profecia que a gente acabou de ler? Um profeta chamado Ágabo. Ágabo era um profeta conhecido da igreja. Era um homem que a igreja conhecia. Quem é ele? Esse homem profetizou que haveria uma crise econômica no mundo e que haveria fome. Esse homem mobiliza a igreja com uma palavra. Sua palavra se cumpre. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que se a gente procurar confirmação e credibilidade, a gente vai se frustrar menos. Se a gente usar o filtro da confirmação e da credibilidade, a gente vai sofrer menos dores. Alguém comigo? Naquele ambiente que Paulo está, no ambiente de serviço e profecia. A profecia que Paulo recebe não é só uma concordância de outras palavras, mas é uma coerência com o seu próprio chamado. O problema é que muitos vão se machucando no ministério porque não usam o filtro da credibilidade. Quem está falando? Não usam o filtro da concordância. Eu já ouvi isso outras vezes. Não usam o filtro da coerência. Porque o que Ágabo vai profetizar tem tudo a ver com o que Ananias fala com Paulo no capítulo 9, quando ele se converte. Vou te mostrar o quanto você vai sofrer pelo evangelho. Você vai ser um instrumento meu para falar com os reis e com os gentios. Ou seja, tudo que Paulo está ouvindo está coerente com a sua chamada, em concordância com os lugares por onde ele passou e vindo de gente de credibilidade. Tem muita gente que deixou entrar no seu coração palavras. Necessariamente, talvez não foi uma profecia, mas foi a palavra de alguém que lhe feriu, lhe machucou, lhe tirou da rota, lhe tirou do rumo. Mas eu creio que esta noite o Espírito Santo passa neste lugar como um bálsamo sobre a minha vida, sobre a sua vida, e vai curar muita gente, e vai sarar muitas feridas de palavras que tocaram o seu ministério, tiraram você da rota, tiraram você do ânimo, da força, ou paralisaram você. E eu posso, enquanto estou ministrando aqui, ver gente que está sendo quebrantada, liberta e restaurada, e eu creio que o Senhor está rompendo algo nesta noite. O Senhor está aqui entre nós para a glória dele. Quem crê nisso, diga amém. Eu recebo isso que está acontecendo, eu vejo essa graça tomando conta de nossa vida. Ouça. Paulo está agora naquela casa. É um ambiente de serviço. É um ambiente profético. E Deus vai começar a fazer um apontamento de futuro. Se vocês me permitem ser profeta nessa noite, eu creio que Deus nos reuniu aqui nesse lugar. Tenho certeza que vocês estão acumulando lições maravilhosas, receberam princípios poderosos.
Mas enquanto eu orava, o Espírito Santo colocava em meu coração: essa é uma noite para que a gente abrace o nosso destino e viva aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Esses dias têm sido dias em que Deus está aproximando alguns de seu destino, de seu propósito, de sua trajetória. Sim, eu creio, Deus tem escrito uma história a seu respeito. Sim, eu creio, Deus tem confirmado planos e Ele incluiu você nestes planos. É preciso que você entenda na noite de hoje que Deus tem planos e convidou você a participar desses planos. Que Deus tem um destino escrito e convidou você a viver este destino. A pergunta que fazemos nesta noite é: tem ou não tem um destino escrito? E eu vim te dizer, Deus escreveu um destino e quer aplicar o seu coração nele. Quantos podem dizer amém? Amém. Efésios capítulo de número 1, verso de número 11. Efésios capítulo de número 1, verso de número 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Sim, seu ministério estava nos planos de Deus. Sua chamada nos planos de Deus. Estar aqui estava nos planos de Deus. Nele fomos também escolhidos. Sim, o Deus que tinha planos escolheu você para participar. Você pode dizer isso para alguém perto de você? O Deus que tinha planos escolheu você para participar. O que Ágabo está trazendo ali é um desenhar de planos futuros. O que eu creio que Deus está fazendo nesses dias aqui é desenhar planos futuros para nós. Não, você não está seguindo sozinho no ministério, você não está solto, sem rumo, ao sabor do vento, não. Tem um Deus guiando todas as coisas e que fez um plano para que você ministrasse, um plano para que você crescesse, um plano para que você avançasse. Sim, você está debaixo de um plano, você foi escolhido para este plano. Quantos podem receber isso neste lugar? Há uma escolha da parte de Deus. Deus tem um plano e nos incluiu nele. Agora, como eu vivo esse plano? Porque para alguns, para onde eu vou? O que eu faço? Para onde eu levo a igreja? Que cara eu dou ao ministério? Qual a nossa próxima meta? Nunca se esqueça, isso não começou com uma ideia sua. Você ser pastor foi uma ideia dele. Estar onde você está é uma ideia dele. Nele fomos escolhidos, nele fomos separados, nele fomos destinados. Aquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Sim, a gente tem um destino. Eu vim dizer para você que nada do que te preocupa, por maior que seja, pode impedir. Porque o Deus que eu e você servimos, Ele tem uma coisa: Ele cumpre toda a sua vontade.